O pior, o mais grave, a pior notícia possível aconteceu. O craque da seleção brasileira, o melhor jogador que o Brasil já produziu nos últimos anos, tem a sua pior lesão já constatada. Dito pelo próprio Neymar, que esse vai ser o momento mais difícil da carreira dele. Porque, como vocês já verificaram em vários jornais que já saiu, inclusive no Globoesporte.com, dito pelo próprio médico Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, o Neymar apresenta uma lesão de ligamento cruzado. Ou seja, rompeu o ligamento no joelho, com a queda que ele sofreu no jogo contra o Uruguai. E aí a gente precisa chegar numa conclusão sobre o que pode ser a carreira do Neymar daqui pra frente, qual o impacto isso gera na seleção brasileira e o porquê que o Neymar ele consegue, a gente fazendo uma retrospectiva, gerar uma rejeição e um amor de muita gente. E não há espaço para meio termo. Se vocês observarem os termômetros da rede social, em várias notícias, né? Se vocês verificarem, por exemplo, no post da TNT Sports falando sobre a lesão, você vai ver várias pessoas comemorando e você vai ver várias pessoas criticando ou outras pessoas também desejando força. E como é que o Neymar consegue gerar todo esse mix de sentimentos nas pessoas? Bom, se tratando sobre a lesão, primeiramente, é uma lesão, cara, que, dito pelo próprio Neymar, como eu falei, é a lesão mais séria da carreira dele. E ao todo, já são mais de 30 lesões. Está sendo feito um levantamento, e acho que vocês já verificaram em vários perfis, que no Santos o Neymar não teve nenhuma lesão, no Barcelona ele teve 9 lesões, e no PSG ele já teve 27 lesões, e a primeira estando agora no Al Hilal. E como é que começa isso? Como é que a gente precisa entender como é que isso aconteceu? A lesão primeira do quinto metatarso, aquele do dedinho, um pouco antes da Copa de 2018, o Neymar ele se machucou. E a partir daquele momento, desencadeou uma série de lesões que o Neymar não foi mais a mesma pessoa depois disso. Antes disso, o Neymar ele estava completamente saudável. Quando ele jogava no Santos, a gente colocava uma fama dele de caicai, né? Várias pessoas colocavam uma fama de caicai. Mas, hoje analisando, e dito pelo próprio jornalista Rica Perrone, o Neymar ele fazia muito mais isso para evitar uma pancada maior. Porque a partir do momento que ele finca seu pé no chão, e os adversários chegam com mais peso em cima dele, você tem uma probabilidade maior dele se lesionar. Isso não acontecia tanto. Óbvio, isso no ponto de vista estratégico do Neymar. Tem a outra opção dele tentar ludibriar o árbitro? Tem. Então a gente pode usar essas duas justificativas. Mas um fato é, o Neymar, sem estar com o pé fincado no chão, como ele estava no Santos, ele não tinha lesão, e ele não teve lesão. Tanto que o Neymar apanhava todo jogo, e ele não desfalcava nem o Santos, nem a seleção brasileira. A partir do momento que isso muda na Europa, o Neymar ele tem mais propensão, né, a sofrer lesões. E isso aconteceu, coisa que era rara. A gente podia contar com o Neymar 100%, hoje não pode mais. E a partir desse momento uma série de lesões aconteceram, muscular, na panturrilha, no pé, várias. Como eu falei, são mais de 30 lesões que o Neymar teve. E ele tem apenas 31 anos. Apenas 31 anos. E aí você vai partir para as teorias das pessoas. Vários médicos que eu analisei ontem, em vários vídeos, em chamadas ao vivo com emissoras, eles falaram, sim, a vida extracampo do Neymar pode prejudicar o corpo dele, para ele estar sofrendo mais lesões? Sim, pode estar prejudicando. E isso é um fato. Quem tem uma vida muito extracampo, assim, que lida com futebol de alto nível, tem mais chance de se lesionar. Isso nas palavras dos próprios médicos, como um que acompanhei ontem no debate lá da Jovem Pan. E também você precisa analisar o seguinte, não só a vida extracampo desencadeia para essas situações, mas o estilo de jogo do Neymar também desencadeia para isso. O estilo de jogo do Neymar é um estilo de drible, aquele estilo que a gente gosta de ver.
Mas, se a gente for fazer uma retrospectiva, olhando pelas palavras do próprio, por exemplo, Ronaldo Fenômeno, o próprio Ronaldo Fenômeno já disse, olha, seria muito melhor se o Neymar ele fizesse esse estilo de jogo cada vez mais próximo da área. E se analisarmos o estilo de jogo do Neymar, onde é que ele faz mais esses dribles, estão mais no meio campo. Então, segundo o Ronaldo, se o Neymar ele driblasse mais perto da área, ele poderia sofrer falta, poderia sofrer lesão? Sim. Mas os adversários pensariam 3 vezes antes de tentar fazer isso, porque você pode sofrer uma falta dentro da área, o Neymar é bom cobrador de falta. E você pode sofrer uma falta dentro da área, é pênalti. Então também faltou um certo cuidado do Neymar aonde que vai fazer esses dribles. E se vocês pegarem o mapa de calor, ele costuma fazer mais pro meio campo. Isso não só de hoje, mas no PSG ele já estava fazendo isso. Então no meio campo, você tem um adversário que pode chegar mais forte em você, e ele pode levar um cartão amarelo, mas ele te tira de combate. E também tem um outro fator, que é, os adversários não gostam do estilo de jogo do Neymar, isso é um fato. Então, quanto mais dribles o Neymar aplica nos adversários, que para nós que gostamos de futebol, principalmente futebol arte, é uma delícia, mas os adversários não gostam disso. E se tratando principalmente de campeonato francês, a gente viu como estavam tratando esse tipo de jogada, né? Esse tipo de jogo que o Neymar ele pratica. Então tem vários fatores que a gente pode analisar. Mas um fato é que chama a atenção da gente. Como que esse cara consegue gerar ou amor ou ódio? Não tem um meio termo a respeito do Neymar. Eu sou extremamente fã do Neymar. A gente precisa fazer uma análise um pouco séria para não só ficarmos achando que o Neymar, por exemplo, não tem culpa de nada. E ele tem culpa, sim. O modo como ele geriu a carreira, o modo das decisões dentro de campo, impacta. E quais as consequências? A gente está vendo as consequências disso agora. Só que, por outro lado, e eu gostei também do argumento, por exemplo, do Bruno Formiga, que utiliza que antes tinham vários jogadores que faziam também essa vida dentro de campo, né, do extra-campo, perdão, e não tinham tantas lesões como, por exemplo, tem o Neymar. Isso também é um fato. Mas o fato maior é, devido à imagem do Neymar já estar arranhada, um monte de gente consegue chegar em comentários e falarem, olha, bem feito, ainda bem que ele se machucou. Porque agora, principalmente para a seleção brasileira vai conseguir andar sem ele. Isso não tem cabimento. Como é que as pessoas podem desejar que um atleta, principalmente um atleta de alto nível, tem que estar fora e merece estar fora por lesão, cara? Isso não tem cabimento. Essas pessoas, e principalmente jornalistas renomados, veículos de comunicação, já massacraram a vida de vários jogadores do nosso país. Detonaram a vida do Zico quando ele perdeu a Copa de 86. Detonaram a vida de Sócrates quando perdeu a Copa de 82, de 86. Falaram que o Brasil entregou a Copa de 98. Sempre surge essas justificativas quando o Brasil não consegue ganhar uma Copa do Mundo. O Neymar é um jogador espetacular, mas infelizmente ele também peca por não ter vencido. Porque não interessa, e se a gente voltar no tempo, isso é um fato, pro brasileiro que só tá cobrando, por exemplo, o extra-campo, que só cobra o extra-campo, que não faz uma análise fria, essa pessoa ela não tá preocupada com o extra-campo, é porque o Neymar não ganhou a Copa. Por quê? Porque os jogadores dos anos 90 faziam exatamente as mesmas coisas, mas como eles ganharam a Copa do Mundo, então tá tudo bem. Então a gente não tá preocupado com o extra-campo de fato, estamos preocupados com o resultado. Essa é a visão geral do torcedor brasileiro. E aí, falando do torcedor brasileiro para a seleção brasileira, qual que é o perigo do Neymar não estar? É grave, a situação é grave. Porque as pessoas se esquecem que nesse ano mesmo o Brasil já jogou 2 vezes, 3 na verdade, sem o Neymar. Vitória contra a Zâmbia, derrota contra Marrocos e derrota contra Camarões. Na Copa do Mundo, o Brasil já jogou 2 vezes sem o Neymar, gente, pelo amor de Deus. As pessoas esquecem disso? Contra a Gana e contra a Suíça. E quais foram as atuações do Brasil sem o Neymar? É ruim.
Ou seja, a chance do Neymar não estar na seleção na próxima Copa também aumenta, porque vai depender da motivação dele. E, pela primeira vez na história, o Brasil vai ficar um bom tempo sem ter um extra-classe para poder definir. Ou seja, cada vez mais estamos tendo jogadores mais comuns, são bons jogadores, mas não temos um extra-classe. Não dá para imaginar a Argentina sem Messi. E as pessoas que ficam se valendo de que o Neymar na seleção, o Neymar fora da seleção, a seleção é melhor. Tá aí! A maioria das vezes, se a gente pegar de 2014 pra cá, a maioria das vezes que o Brasil não teve o Neymar, o Brasil levou fumo. Pra essas pessoas que acham que o craque tem que estar longe porque ele atrapalha, meu Deus do céu, já temos amostras de que um craque, o time sem o seu principal jogador, e principalmente como ele atua ativamente no Brasil, tem de mais probabilidade a perder. Então o que precisa a seleção brasileira daqui pra frente? Se preocupar com uma coisa que é um tabu pro torcedor brasileiro, que é a chamada organização tática. Quanto mais organização tiver dentro de campo, e a gente entender que o discurso saudosista precisa ser superado, não temos mais jogadores como antigamente, cara, precisa superar isso aí. Se a gente não superar, vai ficar vivendo de saudosismo e vai atrapalhar jogadores da nova era a desempenharem seu papel. Não são tão craques quanto antigamente? Beleza, mas o que a gente pode fazer para tentar amenizar a diferença? Maior organização. E aí não vamos fazer igual um certo comentarista falou na Globo, em 2017, 2018, que o Brasil sofria de contaminação tática. Sim, a contaminação tática tem que ajudar a seleção agora. Então, sem o Neymar, o Brasil precisa se preocupar com o tático, porque não temos mais um extra-classe. E com a volta do Neymar, que isso tem que acontecer, a seleção volta a um caminho melhor. Agora, melhoras pro Neymar. A gente viu aqui nesse vídeo que, infelizmente, ele também tem culpa do que aconteceu, mas desejar que alguém esteja longe, que alguém tem que se machucar, pra mim, isso é loucura.